Deus, abençoa este lugar com água para o teu povo. Um milagre! Graças a Deus! Sabe, olhando para os documentos que a gente vai analisar hoje, é quase assustador notar o quão familiar o cenário parece. Ah, sem dúvida. É um espelho, né? Exatamente. Nós estamos mergulhando nos Diálogos, que é um conjunto de textos escritos pelo Papa Gregório Magno, lá no século VI. Século VI, um período bem tenso. Muito. O pano de fundo histórico é brutal, assim, o mundo lá fora está um caos absoluto. Roma, que por séculos foi o centro inabalável do mundo civilizado, está em ruínas. A economia despencou, as instituições desmoronaram e, sabe, a incerteza paira no ar de uma forma bem sufocante. E a liderança estava sentindo o golpe. Muito. O homem no topo dessa cadeia alimentar, o próprio Gregório, que deveria estar liderando com um pulso firme, está completamente esgotado. Ele estava no limite. Sim, ele é o retrato perfeito do que hoje a gente chamaria de um caso severo de burnout. Ele procura um lugar silencioso, foge das multidões, das demandas burocráticas incessantes e simplesmente desabafa com um grande amigo dele, o diácono Pedro. Gregório chora, literalmente. Uma vulnerabilidade enorme. Pois é, ele lamenta a perda da vida contemplativa dele e diz que a mente está coberta, e eu cito, pelo pó da atividade terrena. Olha, essa imagem do pó da atividade terrena é muito poderosa. Gregório confessa para o Pedro que se sente exatamente como um navio sendo despedaçado por uma tempestade em alto mar. Nossa, forte. Perdendo de vista o porto seguro que deixou para trás. É um registro psicológico muito profundo, sabe? De sobrevivência e busca por sentido. Totalmente. Ele está descrevendo um estado de sobrecarga mental que qualquer pessoa lidando com a hiperconectividade e as pressões modernas consegue entender perfeitamente bem. E, para encontrar uma âncora no meio dessa tempestade emocional toda, ele passa a relatar para o Pedro a vida de indivíduos que conseguiram o oposto. O oposto do caos. Isso, um domínio absoluto sobre a própria mente em tempos de crise. E o maior e mais detalhado exemplo que ele traz é a vida de São Bento. Certo, vamos destrinchar isso. Porque a nossa missão na exploração de hoje não é apenas recontar velhas histórias religiosas ou debater teologia para quem nos acompanha. Nós vamos usar esse documento histórico riquíssimo para extrair pérolas sobre a psicologia humana. Exato, o foco é humano ali. A gente quer entender esse embate épico entre as pressões do mundo material e a resiliência do mundo interno. A história de Bento começa com uma atitude bastante radical. Ele corta os laços bem cedo. Sim, ele é jovem, nascido numa família nobre, na província de Núrcia, e é mandado a Roma para receber a melhor educação possível. O caminho natural para alguém da posição dele. Mas, ao chegar lá, ele se depara com uma corrupção desenfreada, um abismo de decadência moral, e a reação dele não é, tentar consertar o sistema por dentro. Ele simplesmente abandona tudo. Ele cai fora. O texto usa uma expressão maravilhosa, dizendo que ele recuou, doutadamente ignorante e sabiamente insensato. O que é fascinante aqui é a clareza de propósito. Bento percebe que o sistema está quebrado e que a chamada sabedoria daquela sociedade era, na verdade, uma loucura autodestrutiva. Uma falsa sabedoria. Exatamente. Ele prefere a sabedoria do isolamento. Ele está buscando ativamente construir um propósito interno, livre das distrações e da validação de uma sociedade doente. E, por falar em validação, a fama parece ser um fantasma que o persegue desde o primeiro dia, né? Logo no início da jornada, ele está viajando acompanhado pela ama dele, a mulher que cuidava dele desde criança. Uma figura materna. Isso. Eles param numa vila e essa senhora pega um crivo de barro emprestado, uma espécie de peneira para limpar trigo. Por um descuido bobo, o crivo cai e se parte em dois. Imagina, desespero. Ela entra em pânico. Fica chorando copiosamente, sentindo o peso da vergonha por ter quebrado algo que não era dela. E Bento se compadece profundamente da dor da ama. Ele pega os cacos, afasta-se para rezar com lágrimas e, quando volta, o crivo está perfeitamente inteiro. Sem nenhuma marca. Sem uma única marca. O pessoal da vila fica tão estupefato que pendura o objeto na porta da igreja como um troféu. Virou atração turística. Total.
Na nossa era das redes sociais, qualquer um adoraria essa glória instantânea, né? Tentaria monetizar a atenção na mesma hora. Mas Bento foge no meio da noite. Ele foge da própria ama. Sim, ele escapa secretamente e vai se esconder numa caverna isolada, num lugar inóspito chamado Subiaco. Lá ele vive por 3 anos, recebendo só um pedaço de pão que um monge chamado Romano descia por uma corda com um sino. Essa recusa categórica da validação externa é um traço de caráter impressionante. O milagre do crivo nasce de pura empatia, não de um desejo de exibição, sabe? Ele só queria consolar a mulher. Exato. Mas quando o aplauso inevitavelmente chega, ele entende que a vaidade e a adulação pública são armadilhas perigosas que corroem o foco interno. O isolamento na caverna não é uma fuga por covardia. Foi quase um treinamento. É um laboratório de resistência mental. Mas esse laboratório é tudo menos pacífico. Lendo o texto, a caverna é o cenário de uma das batalhas mais intensas da narrativa. Um dia, um pássaro preto começa a voar agressivamente ao redor do rosto de Bento, perturbando a paz dele. Uma distração física que vira algo maior. Ele afasta a ave, mas logo em seguida é atingido por uma tentação carnal avassaladora. Ele se lembra de uma mulher que havia conhecido no passado e a memória inflama a mente dele de um jeito que ele quase abandona a vida de reclusão. Ele quase desiste de tudo. Num momento de desespero total, ele olha para o lado, vê um arbusto denso cheio de urtigas e espinhos, tira as roupas e se joga nu no meio daquela vegetação cortante. Ele rola nos espinhos até o corpo ficar completamente ferido. Lendo isso hoje, com a nossa visão contemporânea, pode parecer apenas automutilação. É uma negação doentia da própria humanidade, talvez. Pois é. Como a gente separa o choque literal dessa cena visceral do que Gregório realmente estava tentando ensinar pra gente sobre dominar impulsos? É uma excelente provocação. A gente precisa olhar além da literalidade da carne ferida para entender a metáfora da transformação ali. Gregório explica que, curando a ferida da carne, Bento extirpou a chaga do espírito. Ele substituiu a dor. Em termos modernos, o que ele fez foi uma quebra de padrão extrema. Ele converteu o caos interno de um desejo incontrolável que estava sequestrando a capacidade de raciocínio dele numa dor física aguda e manejável. Um choque de realidade no próprio sistema nervoso. Isso. Ao subjugar o corpo, ele reafirmou que a mente dele estava no controle, não os impulsos biológicos. E é a partir desse exato momento de autodomínio que Gregório introduz um dos conceitos mais brilhantes do texto, a ideia de viver consigo mesmo. E pelo que eu entendi estudando isso, esse viver consigo mesmo é basicamente o que hoje chamamos de regulação emocional contínua. Ou um estado profundo de mindfulness. Exato. Gregório usa a parábola do filho pródigo para ilustrar isso, dizendo que, quando nos perdemos em distrações ou agitações, continuamos sendo nós mesmos, mas estamos, entre aspas, fora de nós. A atenção está vagando pelo mundo. Bento ancorou a atenção no próprio interior, criando um gigantesco locus de controle interno num mundo que estava de fato colapsando. Exatamente. Ele não permitia que o ambiente externo ditasse o estado interno dele. Ele se mantinha continuamente sob autoexame. E essa força magnética de alguém que possui absoluto controle sobre si mesmo inevitavelmente atrai outras pessoas, sabe? Mesmo quando ele tenta se esconder. Mesmo na caverna, as pessoas acham ele. O que nos leva a uma dinâmica social muito complexa descrita no texto. A fama da disciplina impecável de Bento acaba se espalhando de novo. Um grupo de monges de um mosteiro vizinho, cujo abade tinha falecido, vai até a caverna e implora para que Bento assuma a liderança deles. Eles queriam a figura forte dele. Sim, mas ele avisa claramente. Ele diz, olha, não façam isso, nossos costumes não vão se harmonizar. Um aviso muito justo. Ele foi transparente, mas eles insistem tanto que ele cede. E, como era de se esperar, Bento exige excelência e integridade. Os monges, que estavam acostumados com uma rotina super frouxa e sem cobranças, começam a odiá-lo visceralmente. O choque cultural foi imediato. O ressentimento cresce a um ponto tão tóxico
que eles decidem assassinar o cara. Durante o jantar, eles servem a ele uma taça de vidro com vinho envenenado. Como era o costume dele, Bento faz o sinal da cruz para abençoar a bebida. No instante em que ele faz o gesto, a taça estilhaça em pedaços na mão dele, como se tivesse levado uma pedrada invisível. A reação dele a essa tentativa de assassinato é, sem dúvida, uma aula magna de liderança e inteligência emocional. Ele percebe a traição imediatamente, mas ele não grita, não busca vingança, não processa ninguém. Ele não perde o controle. De jeito nenhum. Ele se levanta com uma expressão completamente serena, olha para o grupo e diz algo na linha de: que Deus tenha compaixão de vocês, eu não avisei que não daríamos certo juntos. Eu avisei, né? Pois é, procurem um líder que tolere o tipo de vida que vocês querem levar, e então ele simplesmente vira as costas e volta para a caverna dele. É impressionante. Ele tem a maturidade de entender que onde o solo não é fértil, de nada adianta forçar a semente. Ele reconhece um ambiente irremediavelmente tóxico e estabelece um limite intransponível, retirando-se com total dignidade. E essa percepção aguda sobre o ambiente e sobre as pessoas se torna o grande superpoder dele ao longo da vida. O texto detalha momentos de uma clara evidência que deixaria qualquer espião moderno bem intrigado. Ele lia as pessoas muito bem. Tem um encontro famoso com um Tótila, o rei dos godos. O rei, querendo testar se Bento era realmente um profeta, veste um de seus guardas, chamado Rigo, com as próprias roupas reais e o envia ao mosteiro com uma comitiva, fingindo ser o rei. Um teste clássico de poder. Assim que Rigo se aproxima, muito antes de qualquer introdução formal, Bento grita: "Deixa, filho, deixa tudo isso que trazes, não é teu." O susto do guarda. O guarda cai no chão aterrorizado por ter sido desmascarado à distância. Essa visão de raio-x vai muito além do simples ato de adivinhar um disfarce político. É uma alegoria para um líder que consegue ver através das fachadas e das máscaras sociais que as pessoas vestem para tentar impressionar ou enganar. Tem um outro exemplo maravilhoso disso no texto. Um jovem monge estava segurando um candeeiro para iluminar a mesa enquanto Bento jantava. O rapaz, em total silêncio, começou a nutrir pensamentos de muita soberba. O ego falando alto. Ele pensava: quem é este homem para quem eu estou segurando a luz? Porque eu, de família nobre, devo servi-lo. Bento ouve esses pensamentos mudos, ele se vira, repreende duramente o orgulho no coração do jovem, manda ele largar o candeeiro e ir sentar-se. Ele corta o mal pela raiz. E em outro momento, um servo esconde um barril de vinho no mato durante uma entrega, para beber escondido depois. Bento agradece a entrega oficial, mas alerta o servo: cuidado ao beber daquele barril que você escondeu, incline-o com cuidado. Quando o homem assustado vai conferir o esconderijo, uma serpente sai de dentro do barril. Se a gente conectar todas essas histórias, percebemos que Bento operava com uma compreensão implacável das dinâmicas de equipe e das falhas humanas. Ele não lia mentes de forma mística apenas. Ele era hiperconsciente das microexpressões da linguagem corporal. O ressentimento silencioso das pessoas. Sim, e o ego inflado. Ele abordava a tensão não dita antes que ela envenenasse o grupo. Ele exigia transparência absoluta, mas, crucialmente, quando a fraqueza era exposta ou confessada, ele oferecia direcionamento em vez de destruição. Essa exigência constante por retidão acaba ofuscando quem está ao redor. E é assim que a gente entra numa fase onde as leis da física parecem ser dobradas pelas leis espirituais, mas a natureza humana continua mostrando a face mais sombria dela. Os milagres começam a escalar. A gente vê coisas impressionantes. Bento faz água brotar no topo de uma montanha árida apenas marcando o local com pedras, poupando os seguidores dele de um trabalho exaustivo. Ele faz a lâmina de ferro de uma ferramenta que um operário godo deixou cair no fundo de um lago, flutuar de volta à superfície e se encaixar no cabo de madeira. Desafiando a gravidade. Mas a cena de maior tensão envolve o menino Plácido, que cai no lago e é arrastado por uma correnteza forte. Bento, de dentro da cela dele, percebe a tragédia e manda seu discípulo, o monge Mauro, correr para salvá-lo. A urgência ali é palpável. Mauro dispara, entra na água em pânico para alcançar a criança, agarra Plácido pelos cabelos e o arrasta para a margem.
Quando ele pisa em terra firme e a adrenalina baixa, ele olha para trás e entra em choque. Ele percebe que não nadou, mas que correu sobre a superfície da água. E o debate que se segue entre eles é maravilhoso. Não é uma briga para ver quem leva o crédito pelo milagre, mas uma disputa genuína para ver quem fica com a menor parte dele. Cada um querendo dar um mérito para o outro. Exato. Bento afirma que o impossível só aconteceu devido à obediência cega e instantânea de Mauro. Mauro argumenta que foi apenas um instrumento da ordem de seu abade. Quem encerra a questão é o próprio menino salvo, dizendo que enquanto era puxado das águas violentas, viu a capa do abade pairando sobre a cabeça dele. É uma dinâmica de grupo completamente destituída de ego. Só que essa falta de ego atrai uma inveja brutal de fora. E aí conhecemos o padre Florêncio, líder de uma igreja vizinha. Ele não consegue igualar a disciplina do mosteiro, então decide destruir quem o faz lembrar das próprias falhas. A projeção da própria incompetência. A escalada da maldade é assustadora. Florêncio manda um pão envenenado, disfarçado de presente de comunhão. Bento percebe a armadilha e pede a um corvo que costumava comer nas mãos dele que leve o pão para longe de qualquer ser vivo. Um animal sendo usado para evitar uma tragédia. O plano falha, e aí Florêncio apela para uma tática de guerra psicológica bizarra. Ele envia 7 moças nuas para dançarem de mãos dadas no quintal do mosteiro, com o intuito de inflamar a luxúria dos jovens discípulos e arruinar a paz do local. É pura malícia operando a céu aberto. Isso levanta uma questão importantíssima sobre como lidar com ataques covardes e irracionais na nossa vida. Qual é a estratégia de Bento? Ele não organiza um contra-ataque, ele não tenta difamar Florêncio. Ele não entra no jogo sujo. Não entra. Entendendo que ele é o alvo pessoal daquela inveja doentia, Bento nomeia superiores para cuidar do mosteiro, pega alguns monges mais próximos e simplesmente vai embora. Ele sai de cena. Ele cede o território temporariamente para preservar a integridade mental e espiritual da comunidade dele. E a reviravolta trágica acontece logo em seguida. Assim que Bento pega a estrada, a varanda onde Florêncio estava celebrando a vitória desaba misteriosamente e ele morre esmagado sob os escombros. O karma foi instantâneo. O monge Mauro, eufórico com a tal justiça divina, manda um mensageiro correndo avisar Bento: volte, seu inimigo foi destruído. Mas a reação de Bento pega todo mundo de surpresa. Ninguém esperava o que ele ia fazer. Ele desaba em lágrimas e chora amargamente pela morte trágica de seu perseguidor. Mais do que isso, ele impõe uma penitência severa a Mauro por ter ousado se alegrar com a tragédia alheia. A genialidade moral dessa passagem é altíssima. É relativamente fácil manter a compostura quando as coisas vão bem. Mas lamentar sinceramente a morte do homem que tentou te envenenar e arruinar a mente dos seus alunos exige uma expansão de caráter que beira o inatingível. É um nível de evolução muito alto. Demais. A lição profunda aqui é que a verdadeira elevação exige que não se sinta o menor traço de prazer na ruína de quem nos odeia. O ódio do outro não pode corromper a sua própria bússola moral. E falando em bússola moral, chegamos à história de Escolástica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Ah, essa é a minha parte favorita. Porque toda a narrativa construiu a imagem de Bento como um homem inabalável, rígido e preso às regras. Mas Escolástica, que é a irmã gêmea dele e também vive uma vida de isolamento religioso, quebra esse padrão. Uma dinâmica familiar entrando em jogo. Uma vez por ano, ela o visitava e eles passavam o dia juntos numa casa próxima ao mosteiro, conversando sobre filosofia e espiritualidade. Num desses encontros anuais, o dia passa voando. O crepúsculo chega e Escolástica faz um pedido muito humano. Por favor, não vá embora esta noite. Fique para que possamos continuar conversando até o amanhecer. Um pedido de conexão pura. Bento é categórico e inflexível. Ele responde que a regra o proíbe estritamente de passar a noite fora de sua cela. E ele está operando exatamente dentro da burocracia espiritual que ele mesmo estabeleceu para manter a ordem e a disciplina em tempos de caos. Para ele, abrir uma exceção mesmo para a irmã seria enfraquecer o sistema todo. Mas a resposta de Escolástica é de uma potência incrível. Diante da recusa seca do irmão, ela entrelaça os dedos sobre a mesa,
abaixa a cabeça e começa a chorar silenciosamente enquanto reza. O céu lá fora estava completamente limpo, sem uma única nuvem. E a natureza responde. No exato momento em que ela levanta o rosto banhado em lágrimas, uma tempestade de proporções bíblicas desaba. Raios, trovões ensurdecedores e uma chuva tão violenta que torna impossível que qualquer pessoa saia da casa. A interrupção divina da rotina dele. Bento fica apavorado e exclama: "Que Deus te perdoe, irmã. O que você fez?" E a resposta dela corta qualquer argumento lógico. Ela diz: "Eu pedi a você, e você não me ouviu. Então eu pedi ao meu Senhor, e ele me ouviu. Agora vá, se puder, volte para o seu mosteiro e me deixe." Sensacional. Preso pela natureza, Bento é forçado a abandonar a rigidez e passar a noite toda em profunda conexão com ela. A análise que Gregório Magno oferece dessa tempestade é o grande ápice filosófico do texto. Pedro pergunta como é possível que Deus tenha contrariado as regras de um homem tão santo. E Gregório responde citando que Deus é caridade. O raciocínio é lindo. A irmã amou mais, logo ela teve mais poder. O amor superou a lei. Bento queria manter a estrutura, a rotina impecável de produtividade espiritual. Mas o desejo de afeto e de conexão humana genuína da irmã foi validado como algo superior à regra. Se a gente trouxer isso para os dias de hoje, é um soco no estômago da nossa cultura de hiperprodutividade. Quantas vezes a gente fica tão obcecado com nossas rotinas rígidas, dietas, metas de trabalho e regrinhas pessoais que nos tornamos surdos ao pedido de atenção das pessoas que amamos? É muito comum hoje em dia. A gente não tem tempo para nada. O texto está gritando que o rigor sem afeto se torna apenas uma lei fria e vazia. O amor precisa ter o poder de suspender a burocracia. É o equilíbrio perfeito. A disciplina nos salva do caos, mas o amor nos impede de virarmos máquinas. E essa flexibilidade conquistada prepara Bento para a etapa final da vida dele, uma mudança radical de perspectiva. A grande visão. Anos depois, já no final da vida, ele está acordado de madrugada, rezando numa torre escura, quando de repente enxerga uma luz que corta a noite, mais brilhante que o sol do meio-dia. E dentro dessa luz deslumbrante, ele vê o universo inteiro, todo o mundo material, concentrado e reunido num único raio de luz, ao mesmo tempo em que observa a alma de um bispo amigo subindo aos céus. Para Pedro, ouvindo a história, a física disso não faz sentido nenhum. Como um homem, com olhos humanos, consegue ver o mundo inteiro de uma só vez. E a resposta de Gregório muda tudo. Ele explica que não foi o mundo físico que encolheu, foi a mente de Bento que se expandiu. Uma expansão de consciência. Quando a alma toca uma compreensão mais profunda, mais elevada, ela cresce de tal maneira que todo um mundo material, com suas crises políticas, seus desastres econômicos e suas ansiedades cotidianas, parece pequeno e restrito. O peso esmagador das preocupações terrenas é relativizado pela grandeza de uma mente que aprendeu a ver o quadro geral. E é com essa mente grandiosa que Bento deixa seu legado. Ele redige A Regra dos Monges, um manual célebre por seu equilíbrio e sabedoria. E sua morte reflete a dignidade com que viveu. Sabendo que o fim estava próximo, ele não morre deitado numa cama. Ele encara a morte de frente. Ele é levado à capela por seus discípulos e falece de pé, sustentado pelos braços daqueles que lhe liderou, com as mãos erguidas em oração. Se a gente olhar para essa trajetória completa, não estamos apenas lendo sobre história medieval. É um manual sofisticado sobre como manter a bússola interna quando o mundo externo enlouquece. Uma lição de sobrevivência psicológica. Exatamente. É sobre ter percepção cirúrgica das dinâmicas humanas, saber a hora de abandonar ambientes tóxicos, recusar o aplauso vazio, entender que a empatia e o amor superam as regras rígidas e, acima de tudo, trabalhar a própria mente até que ela se torne grande o suficiente para não ser esmagada pelas ansiedades menores da vida material. E para coroar toda essa análise incrível, o texto dos diálogos nos deixa com uma provocação final fascinante. Bem no finalzinho, Pedro levanta uma questão prática.
por que após a morte dessas figuras grandiosas, tantos milagres ou conexões profundas parecem ocorrer longe de onde os corpos físicos deles estão enterrados? Ou através de objetos distantes? A resposta para isso é um fechamento perfeito. A explicação de Gregório é genial. Ele argumenta que a presença física constante pode, na verdade, ser uma muleta para mentes fracas. A gente se apoia no que a gente pode ver e tocar. Sim, ele diz que a ausência do corpo físico força as pessoas a desenvolverem uma fé genuína e uma capacidade de amar espiritualmente sem dependerem de provas tangíveis a todo instante. É um treino para ver além do material. E isso nos serve quase como um espelho assustador para quem nos acompanha nesta exploração de hoje. Nós vivemos na era da hiperpresença material e digital. A gente exige provas físicas e visuais para absolutamente tudo. A ansiedade da confirmação. Precisamos de recibos de leitura nas mensagens, localização em tempo real, atualizações constantes em telas brilhantes e interações diárias para acreditar que alguém se importa ou que uma relação é verdadeira. É uma dependência da prova constante. Será que, nessa nossa necessidade frenética de ver, tocar e monitorar tudo o tempo todo, nós não estamos atrofiando nossa capacidade de expansão mental? Será que desaprendemos a sentir a força daquelas conexões reais, silenciosas e profundas, que simplesmente não podem ser comprovadas por uma tela? É uma baita pergunta para se levar para a vida. Fica esse convite para reflexão pessoal sobre o que realmente sustenta as nossas certezas. Um muito obrigado a toda a nossa audiência que acompanhou essa longa e riquíssima jornada de hoje com a gente. Continuem explorando, questionando e expandindo suas mentes. Deus, abençoa este lugar com água para o teu povo. Um milagre! Graças a Deus!